A ovelha que bateu na porta. Eu nunca acreditei em nada sobrenatural. Não até ouvir meus avós falarem sobre aquela fazenda. Eles nunca gostaram de tocar no assunto. Passaram décadas em silêncio. Mas antes de morrer, minha avó me contou tudo. E quando ela terminou, eu vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Medo puro. Era março de 1983. Uma tia-avó distante tinha falecido e meus avós foram até o interior de São Martinho da Serra resolver questões da herança. A fazenda ficava no meio do nada, nos campos do Rio Grande do Sul, uns 45 minutos de estrada de terra até a cidade mais próxima. A casa era enorme. 2 andares, madeira velha e escura, com janelas altas e pesadas. O tipo de lugar que parece respirar quando você não está olhando. Minha avó disse que no momento em que pisaram lá dentro, o ar mudou. Ficou denso, pesado, como se a casa estivesse esperando por eles. Mas era só por alguns dias, logo estariam de volta. Na primeira noite, meu avô acendeu a lareira. O fogo crepitava baixo, mas não afastava o frio que vinha das paredes. Eles foram dormir cedo. O quarto ficava no 2º andar, no fundo do corredor. A cama rangia a cada movimento. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio sangue circulando. E então, às 3 da manhã, começaram as batidas. 3 pancadas, fortes, secas, na porta da frente. Meu avô levantou devagar. Desceu as escadas com a lanterna na mão. Minha avó ficou no alto, observando. Ele abriu a porta. Não tinha ninguém, só o vento frio entrando. E lá longe, no meio do pasto iluminado pela lua, uma ovelha, sozinha, imóvel, separada do rebanho. Ele fechou a porta e voltou para o quarto. Mas quando deitaram de novo, as batidas recomeçaram. 3 pancadas, sempre 3. E então, silêncio. Na segunda noite, nada aconteceu. Nenhum som, nenhum vento, nem grilos, nem sapos. Era como se o mundo tivesse sido posto em pausa. Minha avó disse que esse silêncio foi pior do que qualquer barulho, porque não era vazio. Era cheio, cheio de espera. Eles ficaram acordados até tarde, olhando para o teto. Cada rangido da madeira parecia uma mensagem. Cada sombra no canto do quarto parecia se mover quando desviavam o olhar. Mas nada aconteceu. E isso era pior. Na terceira noite, eles foram dormir mais cedo. Tentaram se convencer de que estava tudo bem, que era só o cansaço, que era só a casa velha. Mas às 3 da manhã, o inferno começou. Todos os animais enlouqueceram ao mesmo tempo. O cavalo relinchou como se estivesse sendo morto. As galinhas explodiram em gritos estridentes, batendo contra o galinheiro. Os cães uivaram num tom que minha avó nunca tinha ouvido antes. As vacas berravam, todas, ao mesmo tempo, como se algo estivesse rasgando suas almas. Meu avô pulou da cama e correu até a janela. Minha avó foi atrás dele. E o que eles viram fez o coração deles pararem por um segundo. Luzes no céu, azuis, vermelhas, brancas, movendo-se devagar sobre a casa, sobre o campo, sobre os animais em pânico.
Não faziam som. Apenas deslizavam, como se estivessem procurando algo. Minha avó agarrou o braço do meu avô. As mãos dela tremiam tanto que as unhas cravaram na pele dele. Eles não conseguiam falar, só olhar. As luzes passaram pela casa 3 vezes e então sumiram. O silêncio voltou, mas os animais continuaram gritando por mais 10 minutos. Depois pararam, todos de uma vez, como se alguém tivesse apertado um botão. Meus avós desceram correndo para o andar de baixo. Ficaram ali, perto da lareira, abraçados, tremendo, sem dormir, sem falar, apenas esperando o amanhecer. Na 4ª noite eles pensaram em ir embora, mas era tarde demais. A chuva tinha começado no fim da tarde e a estrada de terra virou lama. Eles estavam presos. Decidiram ficar na sala, mais perto da porta. Meu avô pegou a espingarda e colocou no colo. Minha avó manteve a lanterna na mão. Eles não iam dormir, não de novo. E então, pontualmente às 3 da manhã, as batidas voltaram. Mas dessa vez eram diferentes, mais fortes, mais rápidas, mais desesperadas. Bam, bam, bam. Meu avô se levantou, apontou a espingarda para a porta. Minha avó sussurrou para ele não abrir, mas ele precisava saber, precisava ver. Ele se aproximou da janela ao lado da porta, afastou a cortina devagar e viu. A ovelha estava ali, mas não estava no chão. Ela estava de pé, em 2 patas, como um humano. Os cascos batendo na madeira da porta, a cabeça virada para a janela e os olhos, meu Deus, os olhos, eram negros, completamente negros, como poços sem fundo. E eles estavam fixos no meu avô. Ele gritou, recuou e sem pensar atirou. O estrondo foi ensurdecedor, a ovelha caiu. Mas então ela começou a gritar. Não era um balido, era um grito humano. Agudo, agonizante. Um grito que atravessou o campo inteiro, que entrou pelas paredes, que perfurou os ouvidos deles como vidro estilhaçado. E os animais enlouqueceram de novo, todos, ao mesmo tempo. As luzes voltaram, mais brilhantes, mais próximas, girando ao redor da casa como abutres. Minha avó puxou meu avô para dentro. Eles trancaram a porta, trancaram as janelas, cobriram os ouvidos, mas o grito não parava, parecia vir de todos os lugares, de fora, de dentro, de cima, de baixo. Eles se encolheram no chão, abraçados, chorando, rezando, implorando para que aquilo acabasse. E então, de repente, tudo parou. Silêncio absoluto. Nem vento, nem animais, nem luzes. Só o som do coração deles batendo. Quando o sol nasceu, meu avô abriu a porta devagar. O corpo da ovelha tinha sumido. Não havia sangue, não havia rasto, nada. Eles correram para o campo, procuraram os animais, mas não havia nenhum. O pasto estava vazio, completamente vazio, como se nunca tivesse havido vida ali. Eles pegaram o que puderam e foram embora naquela mesma manhã. Não olharam para trás. Nunca mais voltaram. Nunca mais falaram sobre aquilo com ninguém. Até o dia em que minha avó me contou. Ela terminou a história e ficou em silêncio, olhando para algum lugar distante. Então ela segurou minha mão e disse: naquela região eles ainda ouvem 3 batidas na porta, sempre às 3 da manhã. E depois, o som de uma ovelha chorando. Ela apertou minha mão. Mas não é uma ovelha de verdade, nunca foi. Eu nunca voltei para São Martinho da Serra. Nunca quis saber onde ficava aquela fazenda. Mas às vezes, de madrugada, eu acordo sem motivo. Olho para o relógio, sempre dá 3 horas. E eu juro que ouço algo lá fora. 3 batidas, sempre 3.
e o som de algo esperando tentar novamente.